Você sabe quem são os fariseus que a Bíblia menciona no Novo Testamento? Se não, fica comigo até o final desse estudo bíblico, porque é sobre isso que iremos falar. Os fariseus eram uma seita religiosa influente dentro do judaísmo na época de Cristo e da igreja primitiva. Eles eram conhecidos por sua ênfase na piedade pessoal, na sua aceitação da tradição oral em adição à lei escrita e no ensino de que todos os judeus deveriam observar as 600 leis da Torá, incluindo os rituais relativos à purificação cerimonial. Os fariseus eram em sua maioria homens de negócios, de classe média e líderes das sinagogas, embora fosse uma minoria no sinédrio e ocupasse um número muito pequeno de cargos, como sacerdotes. Pareciam controlar todas as decisões do sinédrio, porque tinham o apoio popular do povo. Entre os fariseus haviam duas escolas de pensamentos, baseadas nos ensinamentos de dois rabinos, Shammai e Hillel. Shammai exigia uma interpretação estrita e inflexível da lei, em quase todas as questões, mas Hillel ensinava uma aplicação mais flexível e liberal. Os seguidores de Shammai nutriam ódio por qualquer coisa romana, incluindo impostos. Os judeus que serviam como cobradores de impostos eram considerados persona não grata. Eles queriam proibir toda a comunicação e comércio entre judeus e gentios. Os seguidores de Hillel adotaram uma abordagem mais graciosa e se opuseram a tal exclusividade extrema. Por fim, as duas escolas dentro do farisaísmo tornaram-se tão hostis uma à outra que recusavam-se a adorar juntas no mesmo templo. E aí, tá gostando do estudo? Clica no botão preto logo abaixo e inscreva-se aqui no canal. Nós precisamos observar também que os fariseus aceitaram a palavra escrita como inspirada por Deus. Na época do ministério terreno de Cristo, isso teria sido o que nós chamamos hoje de Antigo Testamento. Infelizmente, os fariseus deram igual autoridade à tradição oral, dizendo que as tradições remontavam a Moisés. Evoluindo ao longo dos séculos, as tradições farisaicas tiveram o efeito de acrescentar a palavra de Deus, algo que é proibido em Deuteronômio capítulo 4, versículo de número 2. Os evangelhos estão repletos de exemplos de fariseus tratando suas tradições como iguais à palavra de Deus. Observe comigo Mateus capítulo 15, versículo 1. Porque transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem. Jesus aplicou a condenação de Isaías 29:13 aos fariseus dizendo: e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, de acordo com Marcos capítulo 7, versículo 7. Os fariseus eles ensinavam as seguintes doutrinas: Deus controla todas as coisas, mas as decisões tomadas por indivíduos também afetam o curso da vida. Eles acreditavam também, de acordo com Atos capítulo 23, na ressurreição dos mortos, na existência da vida após a morte, com recompensa e punição apropriadas individualmente. Os fariseus acreditavam também em um reino espiritual, com a existência de anjos e demônios. Muitas das doutrinas dos fariseus os colocam em conflito com os saduceus. No entanto, os dois grupos conseguiram deixar de lado suas diferenças em uma ocasião, o julgamento de Jesus Cristo. Para realizar a morte de Jesus, os saduceus e fariseus se uniram, de acordo com o texto de Marcos capítulo 14, versículo 53. Os fariseus são mencionados com destaque no Novo Testamento, principalmente de forma negativa. Jesus censurou o farisaísmo em diversas ocasiões. Apesar de acertarem muitos pontos em sua doutrina, os fariseus jogavam sobre o povo uma carga de religiosidade, que nem mesmo eles eram capazes de cumprir. Isso porque, na verdade, eles possuíam um entendimento equivocado com relação à justificação pelas obras. Isso fica evidente na parábola do fariseu e do publicano. É por isso que Jesus chamou os fariseus de sepulcros caiados, em Mateus 23, 27. Filhos daqueles que foram responsáveis por assassinarem os profetas e os homens justos desde Abel até Zacarias. Para o Senhor Jesus, eles eram cegos conduzindo outros cegos. Antes mesmo de Jesus, o profeta João Batista também já havia reprovado os fariseus e os saduceus, chamando-os de raça de víboras. Também é verdade que alguns fariseus mostravam certo respeito por Jesus. O caso mais conhecido é do fariseu Nicodemos, que provavelmente tornou-se um seguidor do Senhor, de acordo com João capítulo 13, versículo 19 a 40. No entanto,
De modo geral, os fariseus tiveram participação ativa na conspiração contra a vida de Jesus Cristo. Além de Nicodemos, a Bíblia aponta outros notáveis integrantes desse partido, como o mestre Gamaliel e o próprio Paulo de Tarso, antes de ser convertido ao cristianismo. O importante historiador e escritor judeu Flávio Josefo também era um fariseu, e em seus escritos encontramos valiosas informações sobre o farisaísmo. Após a revolta contra Roma e a consequente queda de Jerusalém em 70 d.C., grupos como os saduceus, essênios e os zelotes desapareceram, e os fariseus se tornaram a expressão máxima da religião judaica, de modo que com o tempo o farisaísmo se tornou sinônimo do próprio judaísmo. Quando hoje nos mencionamos alguém como fariseu, estamos fazendo uma crítica a ele de alguém que vive de aparência, que cobra de outras pessoas aquilo que em si mesmo ele não é capaz de viver. Espero que esse estudo tenha te abençoado. Deixa esse outro estudo aqui para você ser edificado ainda mais na palavra de Deus.